né? E é sobre isso que a gente vai falar com o nosso primeiro convidado, que é o Renato Beguinski, que gentilmente aceitou participar aqui do Mapa Mundi com a gente. Renato, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu já conheço o Standing Together, né, que é um movimento, basicamente na tradução literal seria Fiquemos Juntos ou Juntos, que é um movimento formado por judeus e árabes israelenses, né, que pregam ali, que estão ali numa corrente contrária ao que muitas pessoas pensam, que pregam a paz, né, que se opõem à guerra. No ano passado, Renato, antes de te fazer a primeira pergunta, só para relatar um pouco dessa experiência minha com vocês, no ano passado eu fiz uma viagem com esse grupo até a fronteira do Egito e Israel, perto de Rafah, em outro momento, um momento que eles também tentavam levar mantimentos ali para Gaza. Esse movimento reuniu comida, israelenses levando comida para Gaza, acabaram não conseguindo, foram barrados pelo exército. A gente tem algumas imagens, a gente vai mostrar depois essas imagens, se a gente não conseguir agora. Mas, Renato, eu queria basicamente que você falasse um pouco sobre o movimento para apresentar o que é o Standing Together. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Patrícia, pelo convite. O Standing Together é um movimento social e de base, formado entre judeus e palestinos aqui em Israel, que busca atingir a paz, igualdade, justiça social e ambiental aqui no país. A gente entende que hoje a situação que acontece aqui no país é que existe uma minoria que, no caso, é a minoria que infelizmente governa o nosso país, e ela se beneficia dessa divisão social, de ou judeus entre judeus e palestinos, judeus com ascendência europeia contra judeus com ascendência do Oriente Médio, e nós queremos sim juntar e defender os interesses da maioria das pessoas que moram aqui, porque sim a gente sabe que os interesses são os mesmos. Então, a maioria das pessoas aqui tem interesse em igualdade, tem interesse em melhoria da qualidade de serviços, melhoria da qualidade de vida e também viver em paz e com segurança para todos. Então, a gente mobiliza milhares de ativistas em diversas atividades e campanhas para, sim, atingir essa missão. Essa atividade que você comentou, Sérgio, ela faz parte de uma campanha que a gente iniciou desde o começo da guerra, que é chamada Sim Paz, porque a gente sabe que não, as Para quem pessoas está não têm como escolher acompanhando, uma só para opção. quem está acompanhando, essas imagens que estão na tela, inclusive, são dessa viagem até a fronteira com o Egito, né? Ali que eu fiz no ano passado com o movimento. Isso, porque a gente entende que assim as pessoas não têm como escolher o caminho da paz se essa possibilidade ela não é oferecida a ela. Então, se ela não tá, então a gente sabe qual que é a realidade e a proposta que o governo dá, que é de reocupar Gaza, de limpeza étnica, de continuar a guerra por interesses pessoais e políticos. E a gente entende que essa não é uma opção real para nós. Não é uma opção que a maior parte das pessoas que moram aqui querem. Então, a gente tem feito diversas atividades e ações para que sim trazer de volta a palavra paz e a possibilidade de paz de volta para a mesa, para que sim as pessoas consigam pensar e atingir de fato uma visão na qual judeus e palestinos vivam em paz aqui.